Nesse vídeo, nós vamos entender o que são aflições e Pathfinder segunda edição, quais seus tipos, suas características e estágios e como neutralizá-las, logo após a vinheta. Olá, eu sou Felipe, sejam todos muito bem-vindos ao canal Companhia dos Dados, seu mais novo canal de RPG. Aqui você encontra as mais diversas dicas para melhorar a sua experiência com o hobby. No vídeo passado nós falamos de condições, seus tipos e suas utilizações. O vídeo de hoje sobre aflições é uma continuação direta sobre o vídeo de condições. Caso você não tenha visto o vídeo de condições, recomendo você pausar aqui e assistir o vídeo de condições primeiro, depois voltar para esse vídeo de aflições. Assim você terá um melhor proveito e entendimento desse tema. Uma aflição pode infectar uma criatura por um longo tempo, progredindo através de estágios diferentes que são cada vez mais debilitantes. Os tipos mais comuns de aflições que nós encontraremos em Pathfinder segunda edição são maldições, doenças e venenos. Cada aflição ela tem um nível que representa, que pode ser um nível de item, de monstro ou de perigo que a causou. Esse nível fica fácil de visualizar uma vez que está na frente do nome daquela aflição. Como nós podemos ver na imagem que segue, o quadro que representa uma aflição, ele segue um padrão, onde nós temos inicialmente o nome e seus traços, sua jogada de salvamento, a sua latência se existente, a sua duração máxima e os seus estágios. Nós vamos passar por cada um desses itens, especificando e detalhando melhor. E no final, nós vamos demonstrar esse exemplo. Logo no início desse quadro, nós podemos ver o nome da aflição, cada traço que representa ela, como condições como veneno, maldição e uma doença, por exemplo. À frente do nome nós temos o seu nível, como mencionado anteriormente, e logo abaixo nós temos informações do seu uso, de sua ativação, uma breve descrição da aflição. Porém, a informação que vai nos chamar a atenção para o estudo desse vídeo é a sua jogada de salvamento. Todas as aflições começam com uma jogada de salvamento. Essa tentativa de livrar-se da aflição é conhecida como jogada de salvamento inicial, onde normalmente requer que você faça um salvamento de fortitude para isso. Em uma jogada de salvamento inicial bem sucedida, você não é afetado por essa aflição. Você então não precisa tentar novas jogadas de salvamento, a não ser que seja exposto novamente a essa aflição. Caso você falhe na jogada de salvamento inicial, você avança para o estágio 1 da aflição e é sujeito ao efeito listado da aflição após o período de latência, caso ela tenha. Caso você tenha falhado criticamente no salvamento, depois do período de latência, se houver, você avança para o estágio 2 e é sujeito a esse efeito ao invés do efeito do estágio 1. O que seria então essa latência que eu falei há pouco? Pense na latência como um período de incubação, por exemplo, de uma gripe. É o período onde fisicamente não vai apresentar nada, mas aquela doença está progredindo dentro do seu organismo, que basicamente vai ser a mesma coisa. Você só é sujeitado ao primeiro estágio dos efeitos da aflição depois que o período de latência passar. Porém, nem toda aflição tem um período de latência. Caso você tenha sofrido uma aflição sem esse período de latência, os efeitos do estágio 1 ocorrem imediatamente após você ser sujeito a essa aflição e ter falhado no teste de salvamento. Caso uma aflição tenha a duração máxima, ela somente irá durar nesse período indicado pela duração máxima. Após essa duração passar, o efeito da aflição é encerrado. Caso contrário, a aflição dura até você obter sucesso suficiente em salvamentos para se recuperar, conforme descrito abaixo em estágios. Uma aflição geralmente possui vários estágios. Cada um lista um efeito seguido por um intervalo em parênteses. Ao final do intervalo listado naquele estágio, você deve tentar uma nova jogada de salvamento. Em caso de sucesso, você reduz o estágio em 1 e em caso de sucesso crítico, você reduz o estágio em 2. Se a qualquer momento o estágio dessa aflição for reduzido abaixo de 1, você não mais está sob o efeito dessa aflição e não precisa mais tentar salvamentos, a não ser que seja exposto novamente a essa aflição. Já em caso de uma falha, seu estado aumenta em 1 passo, ou no caso de uma falha crítica, seu estado aumenta em 2 passos. Se uma falha ou uma falha crítica aumentaria o estágio acima do estágio máximo dessa aflição, repete-se então sempre o valor do maior estágio. Vamos ver o exemplo na prática para entendermos melhor e revisar os conceitos passados aqui. Vamos estudar o exemplo do próprio livro sobre o veneno arsênico. Nós vemos que ele é um item de primeiro nível e ele tem seus traços alquímico, consumível, ingerido e veneno. A sua descrição ele traz uma informação importante, nos dizendo que a condição de enjoado não pode ser reduzida enquanto estiver sob o efeito dessa aflição. Isso é importante porque quando você está enjoado, você não pode ingerir, por exemplo, poções que poderiam restaurar a sua quantidade de vida de pontos perdidos. Mas vamos ver os tópicos discutidos aqui no vídeo. Caso você então venha inserir uma quantidade de arsênico, você deve inicialmente fazer um teste de salvamento de fortitude com a CD 18. Devido ao período de latência, nos próximos 10 minutos nada acontece com você. Porém, a partir desses 10 minutos, você está sofrendo a condição do primeiro estágio, onde você
você sofre 1d4 de dano de veneno, está enjoado 1. Essa duração do estágio 1, ela dura 1 minuto. Isso não quer dizer que você irá receber 1d4 de dano durante todo esse período de 1 minuto. Isso quer dizer que durante esse 1 minuto, você está sob essa condição se nada for feito com você. Você está enjoado e você já recebeu 1d4 de dano. Depois de 1 minuto, você irá novamente fazer um salvamento de fortitude, CD18, e caso você falhe, você avança para o estágio 2. Caso você passe no teste, você reduz para o estágio 0 e você perde a condição e você perde a aflição. Porém, se você falhar criticamente no estágio 1, você já vai direto para o estágio 3, pulando o estágio 2, recebendo assim 2d6 de dano de veneno, ficando enjoado 3 por 1 minuto. Depois desse 1 minuto, você repete o teste e vice-versa. Se durante o estágio 3 você passar criticamente no salvamento de fortitude, você então reduz 2 estágios indo para o estágio 1. Como nós podemos ver, o arsênico tem uma duração máxima de 5 minutos. Depois desses 5 minutos, todos os efeitos da aflição em você são encerradas, independente do estágio em que você esteja. Uma aflição pode lhe impor condições mais curtas ou mais longas do que a própria aflição. Por exemplo, se uma aflição lhe deixar drenado, porém tiver uma condição máxima de 5 minutos, você permanece drenado mesmo após o término da aflição, como é normal para a condição de drenado, que dura mais tempo. Você também pode obter sucesso em um teste simples para remover o dano persistente sofrido por uma condição que continua lhe afetando, mas ainda precisa tentar salvamentos para remover a aflição em si. Além disso, uma falha no salvamento pode lhe impor um novo dano persistente. Exposições adicionais a maldições ou doenças que já lhe estão afetando não causam novos efeitos. Entretanto, para um veneno, uma falha numa jogada de salvamento inicial contra uma nova exposição aumenta o estágio em um passo sem afetar a duração máxima da aflição. Existem algumas aflições que são mais difíceis de serem removidas. Essas são chamadas de aflições virulentas. Você deve obter 2 sucessos consecutivos no salvamento para reduzir em um estágio quando está sob efeitos de aflições virulentas ou tiver um sucesso crítico no seu teste. Alguns efeitos tentam neutralizar aflições, condições, magias ou outros efeitos. Testes de neutralização geralmente comparam o poder de 2 forças e a verificação de quem prevalece uma sobre a outra. Quando fizer um teste de neutralização, adicione um modificador de perícia ou outro modificador apropriado ao teste contra a CD do alvo. Se estiver tentando neutralizar uma aflição, use a CD no bloco de estatística daquela aflição para comparar o teste. Quando estiver usando uma magia para neutralizar um alvo, o modificador de teste de neutralização é o modificador de seu atributo de conjuração somado ao seu bônus de proficiência de conjuração e mais quaisquer bônus ou penalidades que venham se aplicar ao caso. O que você é capaz de neutralizar depende do resultado do teste e do nível do alvo. Se o efeito for uma magia, o nível dela é o nível de neutralização do efeito. Caso o efeito do alvo não seja uma magia, divida o nível do efeito pela metade, arredondando sempre para cima. Em um sucesso crítico, neutralize o alvo se o nível de neutralização dele for no máximo 3 níveis acima do seu efeito. Em um sucesso normal, a mesma condição do sucesso crítico, porém um nível máximo acima do seu efeito. Se você falhou, você ainda pode neutralizar caso o nível de neutralização dele seja abaixo do nível de neutralização do seu efeito. Se você tiver uma falha crítica, você não consegue neutralizar. Esse então, pessoal, foi o nosso vídeo sobre aflições. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quer adicionar alguma coisa, comentar algo a respeito, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o vídeo. Se você gostou desse vídeo, tem gostado do meu trabalho feito até aqui, por favor, considere clicar no botão embaixo de gostei, considere se inscrever também no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que saírem. Meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.